Queridos irmãos, muito bom dia, que bom recebê-los, todos que aqui estão presentes, nesta manhã um pouco mais fria, mas que estamos aqui para aquecer os nossos corações e da mesma forma damos um bom dia aos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos então ouvir o que Lourival Lopes, em Sabedoria Todo Dia, nos diz para esta manhã. Você pode ser cada vez melhor. Para conseguir uma forte convicção de que pode dirigir a vida com real proveito, ter êxitos amplos e ser feliz em profundidade, comece já, com vigor, a tudo ver com esperança e bons olhos. Diga o quanto for necessário que está com vastas condições de progresso, que não vê perigos pela frente, que o mundo lhe é grande amigo e que pode impor a si mesmo um ritmo de alegria e paz. Não se canse de trabalhar para ser melhor. Ao adquirir a crença de que pode ser melhor, você já está sendo melhor. Então, nesse momento, eu convido a todos para que a gente possa fechar os nossos olhos, sentir a presença amorosa da espiritualidade amiga que nos acompanha, nosso amigo protetor, os espíritos amigos que conduzem os trabalhos da casa, os espíritos familiares para aqueles que se encontram em seus lares. Acima deles, a presença amorosa de Jesus, nosso mestre e guia, e acima de todos, a presença constante do Pai. Amado Pai, neste momento em que nuvens negras se debruçam sobre a humanidade, em que muitos de nós percebem familiares, amigos, companheiros, retornando à pátria espiritual, fruto da pandemia que toma conta do globo, a nossa consciência nos faz prestarmos atenção de que a lei divina está se fazendo. Ao mesmo tempo em que é necessário que estes irmãos retornem, e estão retornando no momento certo a cada um deles, é necessário que a nossa fé em Deus, é necessário que a nossa fé em nosso Mestre se reforce cada vez mais, porque o Pai sabe o que está fazendo. Jesus está no comando deste planeta amado, que passa por convulsões necessárias para atingir o estado de regeneração necessário e que já nós podemos perceber no horizonte. Mas então devemos nos voltar para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos: estamos nós fazendo o nosso melhor? Estamos nós fazendo a necessária regeneração íntima, a necessária reforma de cada um? E assim, com essa pergunta, que possamos nos tornar melhores a cada dia, a cada momento, a cada instante, porque as oportunidades estão aí e é necessário que nós confiemos no Mestre amado, é necessário que nós confiemos em Deus e façamos a nossa parte. Que assim seja. Queridos irmãos, então, hoje o João vem nos falar deste mestre querido, de Jesus e a Samaritana. Seja bem-vindo, João. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, o nosso muito bom dia a todos. É sempre uma alegria renovar-se em nossos corações quando temos a oportunidade de nos reunir nesta casa de orações, nesta oficina de trabalho, beneficiados pela presença amiga e salutar dos benfeitores espirituais que aqui se encontram trabalhando em favor de todos nós. Também deixamos o nosso abraço fraterno
e agradecemos também pela companhia a todos aqueles que através das redes sociais permitem-nos adentrar até os lares de cada um que está conosco na manhã de hoje, para nós todos buscarmos nos dessedentar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme foi previamente anunciado. O tema que estaremos falando na manhã de hoje, tecendo alguns comentários, é uma passagem do Evangelho de João, o discípulo amado, como ficou conhecido, o discípulo que acompanhou a Maria, Mãe Santíssima, na Via Crucis, quando Jesus estava passando por aqueles momentos aflitivos, mas necessários para que todos nós pudéssemos então conhecer o seu Evangelho de amor, de luz e de paz, que é o remédio para todas as dores da humanidade terrena. Então, no Evangelho de João, no seu capítulo 4, nós vamos observar uma passagem muito bonita, aonde Jesus tem um diálogo com uma mulher. E esta passagem ficou conhecida como Jesus e a mulher samaritana. Todos que quiserem aprofundarem-se um pouco mais nesta passagem que encerra muitos ensinamentos para todos nós, que busquem então o Evangelho de João, no seu capítulo 4, que nós faremos aqui uma bastante superficial citação deste capítulo, porque se fôssemos ler na íntegra, ele é um trecho bastante amplo. E nós também gostaríamos de dizer que João, ele era muito ligado às simbologias. Nós podemos observar diversas vezes no seu Evangelho, também no livro do Apocalipse, várias simbologias, comparações que este apóstolo fazia para trazer para nós os ensinamentos do Cristo. Tanto é que esta passagem de Jesus e a samaritana, ela encontra-se unicamente no Evangelho de João. E o que ela quer trazer para nós é o que nós vamos buscar extrair desta passagem na manhã de hoje, com alguns comentários que estaremos fazendo logo após proferirmos ela. Diz-nos então o capítulo 4 do Evangelho de João que Jesus dirigia-se da cidade de Jerusalém para a Galileia. E para ir para a Galileia, naturalmente, o caminho mais fácil, mais agradável, era descer ao vale do Rio Jordão, aonde a estrada era melhor, onde havia água, onde havia alimentos em abundância. Mas nos diz João que Jesus com seus discípulos decidiu ir pelo caminho mais difícil, que era através da Samaria, aonde tinham grandes montanhas e aonde tinha um deserto muito grande também. A fome, a sede seriam bastante requisitadas naquele transcorrer daquele percurso. E assim o fizeram, adentrando-se pela Samaria, chegaram nos arredores de uma cidade chamada Sicar, e lá havia um poço, o poço de Jacó, que tinha este nome em homenagem ao patriarca hebreu, que ali havia convivido e deixado aquele poço. Jesus então ficou perto do poço e os seus discípulos foram até a cidade comprar alimentos e frutas. Jesus, estando perto deste poço, o poço de Jacó, ele percebe que uma mulher aproxima-se dele com cântaros na cabeça. Cântaros era uma espécie de vasos, aonde as pessoas da época usavam para transportar água e também para armazenar a água nos seus lares, também conhecido como bilha, esses vasos de barro, de cerâmica. Então esta mulher, aproximando-se, percebeu que havia um homem sentado perto do poço e ficou temerosa, mas mesmo assim chegou perto do poço, jogou o seu cântaro e recolheu água. Colocando o cântaro na sua cabeça para voltar,
ela percebeu que o homem, que era Jesus, olhou para ela e falou: mulher, dá-me de beber. Ela ficou estupefada com aquela situação, olhando para o Cristo, então, sem saber que o era, falou: como podes, tu sendo judeu, dirigir a palavra para mim, que sou uma mulher e samaritana? Porque na época, meus amigos, os preconceitos e a cultura da época, então, dos hebreus, era de que um homem não dirigia-se para uma mulher, nem mesmo sendo ela da sua família, em público. Imagina alguém que era desconhecida. E ainda mais asseverou a mulher, que ainda, além de ser mulher, ela era samaritana. Ao que Jesus, ao olhar para ela, diz: ora, se tu conhecesses e tivesses o dom de Deus, saberias quem te pedes de beber, e buscarias a água viva. E a mulher, olhando então para Jesus, diz: então o Senhor diz que é maior que Jacó, o nosso pai, que deixou este poço e que descedentou a sua própria sede e da sua família e dos seus rebanhos? E Jesus diz para ela: em verdade vos digo que se beberes da água viva que vos concederei, jamais tornará a ter sede novamente. E a mulher então diz: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha necessidade de retornar aqui para buscar então a água no poço. E Jesus, neste momento, diz para a mulher: mulher, vai e traz o teu marido aqui. E a mulher olha para Jesus então e diz: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus diz para ela: é bem verdade o que dizes, tu não tens marido, mas tu tiveste 5 maridos já, e este homem que vive atualmente contigo também não é teu marido. E a mulher ficou maravilhada com aquilo e falou: Senhor, tu és profeta, como sabes isso? Porque ela havia realmente tido 5 maridos. E nisso chegam os discípulos de Jesus e percebem aquele diálogo e ficam maravilhados de Jesus estar conversando com uma mulher. E dizem: Senhor, come o que nós trouxemos para te comer. E Jesus então diz para eles: em verdade vos digo, o alimento que eu tenho é um alimento que vós não conheceis, e eu estou saciado. E os discípulos ficaram pensando: será que o mestre se alimentou de algo que alguém trouxe para ele? Será que ele tinha algo para comer? E Jesus olha para os discípulos então e diz: eu vos digo que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Esta passagem, meus amigos, como nós falamos, que está no capítulo, na íntegra, do evangelista João, no capítulo 4, ela encerra uma grande simbologia, como falamos. E nós buscaremos então analisar essa simbologia e penetrar naquilo que o evangelista João quis dizer com esta passagem. Nos servimos de estudos, como nós estamos constantemente citando aqui, até porque somos grande admirador do trabalho dele, que é do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, e aqueles irmãos e amigos que quiserem, podem recorrer à nossa internet e buscar os assuntos abordados por esse irmão Haroldo Dutra Dias, referentes a esta passagem de Jesus e a samaritana, porque ele é um grande conhecedor do Evangelho, profundo estudioso, não só do Evangelho, como também do Antigo Testamento. E ele nos diz então que João faz, através desta passagem, uma ligação com o Antigo Testamento, especificamente na parte em que o profeta Oséias refere-se a que as suas mulheres haveriam se prostituído, as suas esposas. E o que ele diz então para nós? Que é uma espécie de simbologia usada pelo profeta Oséias, quando ele referia-se à sua esposa como a Samaria, a localidade de Samaria.
e que essa esposa havia se prostituído porque havia então cometido deslizes no sentido da adoração à lei de Deus, a lei do Antigo Testamento, e havia misturado a sua fé com a fé de vários povos que para lá foram para a região de Samaria. E por isso, naquela época, isso equivaleria a uma prostituição, a um adultério. E que o próprio profeta Oséias, nas suas passagens bíblicas, vai dizer: mas eu te resgatarei, minha esposa amada, a Samaria. Eu te trarei para mim e te fornecerei a água viva uma vez mais. E esta passagem do Antigo Testamento, Jesus, como em várias ocasiões, buscou através da sua vivência concretizar o que os profetas haviam previsto, para assinalar para o povo que era ele sim o Messias enviado de Deus, que era o Cristo que estava ali para trazer para a humanidade terrena a água pura e viva do seu evangelho de amor e de luz, que, como falamos aqui no início da nossa conversa, é o remédio para todas as dores da humanidade, tanto da época do Cristo, quanto para nós, 2000 anos depois, que estamos vivendo na atualidade. Se buscarmos a água viva do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós teremos remédio para todas as dores da nossa alma, para todas as situações que muitas vezes nos afligem os corações, para todas aquelas situações em que muitas vezes, pelas questões materiais especialmente, nós acabamos nos perturbando, nos desequilibrando, acabamos sofrendo muito mais do que necessitaríamos. Porque uma coisa, meus amigos, é a questão da dor, e outra coisa é a questão do sofrimento. Nós que estamos encarnados atualmente no corpo físico, beneficiados pela bondade de Deus, como nos afirma a doutrina espírita, como nos ensinam os espíritos amigos que, através de Allan Kardec e da codificação da doutrina feita por esse mestre lionês, que nós conhecemos como Allan Kardec, eles são claros em nos dizer que nós temos que agradecer a Deus pela misericórdia e pela bondade da oportunidade de estarmos reencarnados, seja qual for a situação que possamos nos encontrar, seja qual for a ocasião que nos visite na vida material, seja a dificuldade ou o desafio existencial do gênero que for que nós possamos estar passando, e todos nós passaremos por desafios existenciais, porque faz parte da nossa encarnação, porque faz parte do nosso crescimento, porque ainda nos encontramos em um mundo que, conforme também as diretrizes, os conceitos da doutrina espírita, é um mundo ainda de expiação e provas, embora em processo de transição planetária, aonde os que aqui estão encarnados, que somos nós, na grande maioria da humanidade terrena, e isso é uma espécie de novidade para aqueles que estão conhecendo a doutrina espírita, que estão tomando contato pelas primeiras vezes com a doutrina espírita, é uma espécie de novidade. Para aqueles de nós que já conhecemos um pouco mais intimamente esta doutrina de luz e de esclarecimento, já estamos convictos, já sabemos que aqui estamos encarnados por bondade de Deus para buscarmos evoluir, para desenvolver as nossas capacidades espirituais, e por isso muitas vezes temos a necessidade de ser provados, e as provações muitas vezes, essas provas que nós passamos, refletem-se em situações de desafios existenciais,
seja na área material, especialmente na área financeira, muitas vezes, na área da saúde do corpo físico, na área da convivência familiar, muitas vezes também. É muito comum nós encontrarmos em situações familiares que geram bastante desgaste, mas exatamente porque nós não buscamos a água viva para dessedentar nossa sede nesses momentos, que é o Evangelho e seus ensinamentos luminares. Quando falamos em Evangelho, muitas vezes nós erroneamente, fazemos uma conotação e uma comparação, muitas vezes, com algo muito antigo, muito antiquado, que não está, muitas vezes, à altura nossa, de nós buscarmos nesse ensinamento as soluções para as questões diárias. Às vezes até evitamos de falar em Evangelho, erroneamente, como falamos, porque ainda não conseguimos compreender que ali está a cura para as nossas dores. Deixamos de tomar o remédio que está ao nosso alcance por puro preconceito, por puros conceitos arraigados no materialismo, no utilitarismo, no consumismo, no status da vida atual, aonde pensamos que vamos fazer feio perante os familiares, perante os amigos, se nós buscarmos falar e principalmente vivenciar o Evangelho em várias situações, como falamos aqui em qualquer das situações citadas por nós aqui anteriormente. Vamos supor numa crise familiar, se eu buscar a água pura do Evangelho, da humildade, é um ensinamento que está no Evangelho, da paciência, da tolerância, da resignação, do saber calar diante do familiar que está um pouco exasperado, irritado, às vezes entendendo que é o dono da verdade, e nós também, por outro lado, orgulhosos, pensamos que somos nós o dono da verdade, e aí cada um com a sua verdade entram em choque, em discussão e criam desgastes que às vezes arrastam-se por longos tempos no relacionamento, tudo por falta de nós pensar assim, por nós não pensarmos, olha, eu vou buscar vivenciar o que eu conheci do Evangelho, eu vou ter humildade para ficar calado diante de uma ofensa, diante de uma acusação que às vezes nem procede. Se eu conseguir ficar calado vivenciando o ensinamento da água viva do Evangelho fornecida por Jesus, muito provavelmente eu estarei solucionando a situação, porque não haverá retorno para aquela ação que está sendo tomada, pela aquela palavra que está sendo proferida. Só que às vezes eu fico achando, não, mas eu não vou vivenciar o Evangelho, falar em Evangelho, porque achamos que é antiquado. Aí nós queremos, sabe o quê? Beber no poço de Jacó, que aqui na passagem simboliza o quê? Tomarmos decisões materiais, decisões que a sociedade atual, na grande maioria das vezes, toma. Todo mundo faz assim, eu penso. Ah, mas todo mundo age assim, todo mundo pensa assim. É a água do poço de Jacó, aqui figuradamente falando, que eu estou bebendo e que às vezes eu penso que solucionará a situação, e essa solução é simplesmente momentânea. Às vezes eu consigo ganhar a discussão, eu faço o outro ficar quieto, tomo a água do poço de Jacó e terei sede novamente, disse o Cristo. Eu deixo de beber a água que dessedentará a minha sede para a eternidade, porque uma vez desenvolvendo a humildade, por exemplo, aqui que estamos falando, eu jamais terei sede novamente desse gênero de situação, porque eu estarei adquirindo aquilo espiritualmente. Só que nós às vezes pensamos que não, mas eu não vou ficar quieto. É o orgulho. Que fique quieto ela, que ela saiba colocar-se no seu devido lugar. Qual é o devido lugar? Isso tudo é orgulho. E assim nós vamos indo na vida, meus amigos. Vamos tendo situações em que devemos buscar a água que há de dessedentar a nossa sede para o resto da eternidade, mas preferimos beber nas águas materiais.
Na reencarnação, muitas vezes, antes de aqui estarmos, como falamos, oportunizados pela misericórdia de Deus, como uma família, seja ela estruturada como for, porque cada um de nós tem a necessidade de uma estrutura familiar, mas tenhamos a certeza absoluta em nossos corações: ninguém de nós está na família errada. Às vezes eu olho para a família do vizinho e fico invejando, porque eu tenho essa chaga moral da inveja. Se eu não tivesse, eu não invejaria, mas eu fico invejando. Se eu tivesse aquela família, aí sim eu seria feliz, aí sim eu estaria tranquilo. Pura ilusão. É só eu ir vivenciar alguns dias com aquela família e muitas situações eu perceberia que eu não percebo. Se eu estivesse no lugar daquele que eu estou invejando e passando pelas situações que ele passa, eu veria que eu estou somente me iludindo, achando que estaria melhor no outro lugar. Cada um de nós, conforme nos assevera Chico Xavier, está no lugar certo, com as pessoas adequadas e as circunstâncias exatas para cumprirmos com o trabalho que nos compete na pauta do próprio merecimento. Então, não estamos na família errada, não estamos com as pessoas erradas, não temos a profissão errada. Nós estamos exatamente onde deveríamos estar para cumprirmos aquilo que melhor for para o nosso crescimento espiritual. Busquemos este evangelho de luz que nos ensina isso. Aproveitemos da passagem de Jesus e a samaritana para percebermos isso. Os psicólogos muitas vezes em conversas nos dizem claramente que várias pessoas dizem: olha, eu estaria tranquilo, eu estaria calmo e seguro se eu tivesse 1 milhão na minha conta. 1 milhão de reais. Se eu tivesse 1 milhão de reais na minha conta, eu estaria tranquilo, estaria calmo, estaria bem seguro na vida. E aí eles dizem: é uma grande ilusão. Se eu pudesse mostrar todos os meus pacientes, veria que tem uma infinidade de pacientes com mais de 1 milhão na conta e que não estão seguros, e que não estão calmos, e que estão perturbados, porque nesta vinda para a encarnação, nós procuramos, muitas vezes pela falta da nossa fé, às vezes até impulsionado pelas próprias situações de prova e expiação que aqui estamos vivendo, acabamos esquecendo do nosso Pai Criador, acabamos esquecendo do nosso irmão e amigo maior Jesus, acabamos esquecendo do seu Evangelho, e aí buscamos nas coisas materiais: se eu tivesse 1 milhão, se eu tivesse um carro novo, se a minha casa fosse desse jeito, se eu pudesse comprar roupas novas todos os meses. E assim vamos indo buscando na água material a solução para a nossa sede, mas a nossa sede é espiritual. E às vezes entramos em aflições, em depressões, em ansiedades, em síndromes das mais variadas, que são muito comuns hoje em dia, mas que na base de todas elas estão simplesmente perturbações que são mais espirituais, por sede da água viva que Jesus nos proporciona, do amor ao próximo, do amor a Deus, que reflete-se inevitavelmente no amor ao próximo. Quando estivermos tristes, quando estivermos aflitos, quando estivermos com falta de segurança, busquemos uma maneira de praticar o bem ao próximo. E são tantas as ocasiões, tantas as situações que nós podemos praticar o bem ao próximo, porque quando estivermos praticando o bem ao próximo, nós, da passagem aqui de Jesus e a samaritana, estaremos mergulhando naquela parte em que Jesus diz assim: se tu tivesses e conhecesses o dom de Deus. Qual é que é o dom de Deus? O dom de Deus é o amor. A hora que nós amarmos o nosso próximo, fazendo o bem para ele, auxiliando ele naqueles momentos em que ele precisa, nós estaremos nos dessedentando da água viva também. Porque este próximo que estará sendo beneficiado, ainda que nós não devamos querer nem sequer o reconhecimento, não querer nada em troca, mas a grande maioria das vezes ele será agradecido pela situação em que estamos fazendo. Tive sede, disse o Cristo,
e me destes de beber. Tive fome e me destes de comer. Estive doente e fostes me visitar. Fui preso e fostes me ver. E então os discípulos, os que escutavam, disseram: Senhor, quando que tu tiveste sede, fome, doente ou preso e nós fomos te ver? Não lembramos. E Jesus diz então: cada vez que fizestes isso para um destes pequeninos, foi a mim mesmo que tu fizestes. Então, meus amigos, busquemos aqueles que têm sede, busquemos aqueles que têm fome, aqueles que estão doentes, que a energia que eles estarão passando de volta é a água viva também que estaremos recebendo. Para consolidar a nossa palavra, vamos citar uma história bastante emocionante para mim, pelo menos, vou me esforçar para não chorar, de uma mulher que na época em que Chico Xavier ainda estava encarnado no mundo físico, ele várias vezes psicografava cartas de filhos, de mães que tinham perdido através da morte do corpo físico seus filhos ou separados-se momentaneamente deles, e iam até o Chico para buscar notícias de seus filhos amados, porque estavam aflitas. E várias vezes ele psicografava cartas e fornecia para algumas mães, mas eram várias. Por muitas vezes ele não conseguia psicografar para todas. E então ele, depois que terminava, dizia: mães, muitas de vós não receberam as cartas, muitas estão aflitas, mas vão fazer o bem, que isto acalmará os vossos corações. E tinha uma dessas mães que várias vezes ia até lá, mas não conseguia pegar senha para chegar perto do Chico, porque era tanta gente que tinha que ter senha. E numa vez que ela foi e conseguiu pegar uma senha, ficou bem feliz ali esperando a sua vez para tentar receber, se fosse o caso, porque o telefone toca de lá para cá, como o Chico mesmo dizia, às vezes não conseguia, mesmo tendo senha. Mas ela ficou ali. E nisso chegou uma outra mãe muito aflita, muito chorosa, muito desesperada, que havia o seu filho bastante jovem, criança, desencarnado, e ela queria, porque queria saber a notícia, mas não tinha mais senha. E aquela outra mãe que conseguiu a senha, viu aquela situação, tocou o seu coração, toda aquela dor que aquela outra mãe estava sentindo, que ela olhou para aquela mulher e falou: aqui está, pegue a minha senha. Mas ela continuou ali na área com todas as outras mães que não tinham conseguido senha para escutar pelo menos as mensagens. E eis que a primeira mensagem que Chico consegue psicografar, de quem? Do seu filho. E o seu filho diz: mamãe, eu estou aqui, eu continuo existindo, a morte não existe, fique tranquila. E eu vou lhe dizer mais, eu não conseguiria vir hoje até aqui. E por muito tempo eu não conseguiria vir, porque minha situação ainda é de readaptação no mundo espiritual. Mas a atitude que a senhora tomou de amor para com essa outra mãe favoreceu, e por bondade de Deus, os benfeitores espirituais me pegaram no local onde eu estava, e aqui estou eu, dando esta comunicação para acalmar o seu coração. A segunda comunicação foi do filho daquela mãe que recebeu a senha. Meus amigos, o amor ao próximo, a empatia de colocar-se no lugar do outro que está em sofrimento, é uma forma mais segura e prática de nós conseguirmos a água viva do Evangelho, a água viva do amor de Deus para as nossas vidas. Busquemos o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus é o Evangelho. A doutrina espírita é o ensinamento de Jesus redivivo, a sua pureza primitiva. Busquemos na doutrina também os ensinamentos para consolar e esclarecer os nossos corações e as nossas consciências. Muito obrigado pela atenção, que Jesus ilumine sempre os nossos corações. Após essas palavras, esses ensinamentos, essa água viva que nos toca no mais profundo do ser, convido a todos para o momento do passe espiritual coletivo.
no qual, pela nossa conexão com o alto, receberemos e poderemos espalhar as energias que de lá provêm. Amado Mestre, os teus ensinamentos são tudo aquilo que temos para fazermos da nossa vida uma vida de amor. Tantas e tantas vezes nos esquecemos, tantas e tantas vezes nos envergonhamos de olhar para a tua direção. Tantas e tantas vezes tu está ali a esperar, pois sabe que um dia teremos os nossos corações tocados. Que seja, pois, hoje. Que se não for hoje, que seja o mais breve possível. O momento em que sentiremos a presença constante deste Mestre maravilhoso, deste divino amigo, deste médico de almas, a nos curar no mais profundo do nosso ser. Que recebamos os ensinamentos de Jesus como aquela água que nos saciará para sempre, e que possamos caminhar na direção do Pai por intermédio deste Mestre amado, que é e sempre foi o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Queridos irmãos, a todos então agradecemos pela presença, por terem nos acompanhado nas redes sociais. Desejamos a todos um ótimo domingo e uma excelente semana. Muito obrigado.